A cooperação agrícola nos assentamentos do oeste de Santa Catarina, da luta pela terra à organização da Cooperoeste. Autores Ernesto Pul Neto e Jean Carlos Frare. A cooperação e a luta dos trabalhadores e trabalhadoras por reforma agrária são movimentos indissociáveis. A luta pela terra intensifica-se com o desenvolvimento do latifúndio brasileiro, que está fundado em um modelo de agricultura individualista e excludente, desenvolvido com bases escravocratas. Essa disputa caracteriza-se como um processo conflitivo, que se desenvolve através de ocupações e enfrentamentos entre o poder político opressor, dominado por interesses do capital, e pequenos agricultores e camponeses, que historicamente foram excluídos da distribuição das terras do país. Essa constante luta pela terra, que ocorre em todo o território brasileiro, fez surgir organizações determinantes para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No oeste catarinense, essa luta aflora com a ocupação de diversas áreas de terra no final da década de 1970 e o início da década de 1980, fazendo surgir inúmeras experiências de cooperação agrícola, que através da divisão social do trabalho garantiram a sobrevivência dos camponeses nas áreas ocupadas. Dessa forma, o cooperativismo nos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, tornou-se ferramenta de luta e resistência ao capitalismo, melhorando a qualidade de vida dos assentados. Como destaca Cristofoli, 2012, página 189, a organização da cooperação agrícola nos assentamentos de reforma agrária contribui para a resistência das famílias no campo e coloca a luta social na ordem do dia. Diante desse contexto, o presente texto discute o desenvolvimento do cooperativismo agrícola sob a perspectiva da luta pela terra, desenvolvida por meio do MST e da Organização dos Camponeses no Oeste Catarinense, dessa forma destacando a estruturação de cooperativas como alternativa de desenvolvimento econômico e social nos assentamentos. Para isso, buscaremos percorrer a história de luta e organização da Cooperativa Regional de Comercialização do Extremo Oeste, Cooperoeste. O desenvolvimento do cooperativismo como alternativa aos trabalhadores e trabalhadoras. O cooperativismo moderno surge com o advento do capitalismo, no final do século XVIII e início do século XIX, fruto do conflito entre o capital e o trabalho. As primeiras organizações cooperativas foram motivadas pelo espantoso empobrecimento dos trabalhadores nas fábricas constituídas a partir da Revolução Industrial, que se desenvolveram inicialmente na Grã-Bretanha e provocaram a expulsão dos camponeses do domínio senhorial. Como destaca Paul Singer, 2002, a exploração do trabalho nas fábricas não tinha limites legais e ameaçava a reprodução biológica do proletariado. Os trabalhos eram realizados nas indústrias pelos operários em jornadas exaustivas, com períodos maiores do que 14 horas, sem direitos trabalhistas, em locais insalubres e com salários baixos. As transformações econômicas ocasionadas pelo desenvolvimento do capitalismo afetaram diretamente a relação entre patrão e proletário. Os trabalhadores inferiorizados e submetidos a condições de extrema pobreza viam-se desunidos, em uma relação de competição direta entre si. O fim dos ciclos de guerra provocados pela Revolução Francesa após 1815 gerou uma profunda depressão na Grã-Bretanha, levando os trabalhadores a um enorme empobrecimento. A massa operária viu os salários diminuírem e, após o fim das demandas bélicas, muitos foram atirados ao desemprego. A crise fez com que as indústrias não absorvessem os trabalhadores, e sem a renda, consequentemente, a indústria civil também se retraiu. Como descreve Hobsbawm, 1996, página 226, entre 1815 e 1848, nenhum observador consciente podia negar que a situação dos trabalhadores pobres era assustadora. O descontentamento dos proletários com a situação em que se encontravam levou ao desenvolvimento das primeiras organizações trabalhistas, chamadas de trade unions, que organizavam a força proletária para a luta de classe. Hobsbawm, 2000, destaca que os sindicatos, que eram as principais instituições de defesa da classe trabalhadora, já estavam em gestação na Grã-Bretanha do século XVIII.
Entretanto, segundo Hobsbawm, 1996, a organização dos trabalhadores no princípio do século XIX diferenciava-se da luta dos trabalhadores contra o sofrimento intolerável e das greves que ocorreram anteriormente. A novidade no movimento operário desse período era a consciência de classe, que fez com que os trabalhadores não mais se defrontassem com os ricos, mas sim enfrentassem os patrões ou capitalistas. Os proletários estavam encorajados a pensar uma sociedade cooperativista e coletivista, diferente da proposta individualista e competitiva construída pela burguesia. No início do século XIX, os sindicatos foram fortemente influenciados pelas ideias de Robert Owen, 1772 a 1858, proprietário de um imenso complexo têxtil em New Lanark, onde, segundo Singer, 2002, decidiu diminuir as jornadas de trabalho e proibir o trabalho infantil, melhorando o tratamento e as condições dos trabalhadores na fábrica. Essas ações tornaram a fábrica de Owen bastante lucrativa, o que fez com que esse modelo rapidamente se tornasse muito conhecido. Para Paul Singer, 2002, página 25, Owen fez um diagnóstico muito assertivo dessa situação, percebendo que para a recuperação da economia era necessária a reinserção desses trabalhadores na produção. Em 1817, Owen propôs ao governo britânico que, em vez da distribuição dos fundos de sustento aos pobres, esse recurso fosse investido na compra de terras e na construção de aldeias cooperativas, inserindo 1.200 pessoas em cada aldeia, que produziriam sua própria subsistência. Contudo, as propostas de Owen modificavam profundamente a estrutura do sistema social capitalista e, portanto, não foram implantadas pelo governo britânico. Esse fracasso na tentativa de implantar suas propostas fê-lo desistir da Inglaterra e buscar organizar uma aldeia cooperativa em New Harmony, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, em 1825. No período em que Robert Owen esteve nos Estados Unidos, suas ideias materializaram-se em muitas experiências de cooperativas consideradas owenistas, contribuindo, como aponta Hobsbawm, 1996, página 231, para a consolidação da consciência de classe na Inglaterra. As experiências baseadas nas ideias de Owen espalharam-se, originando a primeira cooperativa no modelo owenista criada em Londres por George Mudie, a qual era composta por jornalistas gráficos que passaram a viver dos ganhos de seu trabalho. Com o tempo, novas lideranças formaram-se para além da Inglaterra, como o fiandeiro de algodão de nacionalidade irlandesa John Doher, que se tornou uma referência na organização dos trabalhadores na Grã-Bretanha. Com essa expansão para fora da Inglaterra, o cooperativismo owenista passou a integrar o movimento sindical e a estreitar a relação com a luta de classes. Para Singer, 2002, essa relação entre o sindicalismo e o cooperativismo radicalizou a luta de classe, pois os trabalhadores não se limitavam a realizar greves para reivindicar melhorias nos salários ou de condições de trabalho, mas sim para extinguir o trabalho assalariado através da organização de cooperativas operárias com base na autogestão. Ao longo do século XIX, essas experiências de cooperação foram se fortalecendo na Europa. Mesmo que diversas outras experiências de cooperativismo tenham surgido, principalmente nos moldes owenistas, a primeira organização que representa o modelo do cooperativismo moderno são os Pioneiros Equitativos de Rochdale, organizados em Manchester, na Inglaterra, no ano de 1844. Essa cooperativa de consumo foi fundada por 28 operários do setor têxtil, os quais buscavam melhores condições de vida frente à pobreza em que se encontravam. Os pioneiros de Rochdale, como ficaram conhecidos, inspiraram o movimento cooperativista no mundo de tal forma que seus princípios são guias das cooperativas até hoje. Nota de rodapé 1. Os princípios desenvolvidos pelos probos de Rochdale são adesão livre e voluntária, controle democrático pelos sócios, participação econômica dos sócios, autonomia e independência, educação, treinamento e informação, cooperação entre cooperativas, preocupação com a comunidade. Apesar do exemplo de Rochdale ter feito surgir um movimento cooperativista fortalecido no mundo todo, porém, com o passar do tempo, tornou-se um cooperativismo reformista, sendo uma alternativa dentro do próprio sistema capitalista, e não mais um modelo de organização de cunho revolucionário e alternativo ao sistema capitalista, como originalmente se propunha. Para Pinho,
1982, esse desvirtuamento dos princípios básicos no movimento cooperativista dá-se principalmente pela complexidade que essas organizações assumiram, incorporando os problemas de empresas capitalistas. A questão agrária no Brasil. A luta pela terra no Brasil é marcada por diversos conflitos, como destaca Cristófoli, 2012, página 160. O povo brasileiro sempre esteve em luta contra esse monopólio da terra na mão de poucos. O processo de mobilizações populares massivas pela terra marcou a história do país em lutas como Canudos, Cabanagem e a Guerra do Contestado, entre outras. Em cada período histórico do Brasil, houve movimentos sociais que lutaram pela terra e, em geral, com raras exceções, foram derrotados pela força militar e política da ordem burguesa dominante. Na tentativa de melhor compreender a constante luta pela terra no Brasil, propomos um recorte na história a partir de dois momentos determinantes na construção política e econômica do país, que contribuíram para a instauração da desigualdade social e para a concentração de terras, ocasionando o surgimento do latifúndio. O primeiro momento remete à aprovação da Lei nº 601, também conhecida como Lei da Terra, no ano de 1850, a qual contou com a contribuição determinante da elite agrária, composta pelos donos das terras, a qual teve seus interesses particulares contemplados. Segundo Stedil, 2011, páginas 22 e 23, sua característica principal é, pela primeira vez, implementar no Brasil a propriedade privada das terras. A lei normatizou, então, a propriedade privada da terra. Foi, então, batistério do latifúndio no Brasil. Ela regulamentou e consolidou o modelo da grande propriedade rural, que é a base legal, até os dias atuais, para a estrutura injusta da propriedade de terras no Brasil. O segundo momento ocorreu logo após a promulgação da Lei da Terra, com a proteção jurídica que impedia os escravos de tomar posse das terras. Como destaca Stedil, 2011, a consolidação da propriedade privada através da Lei da Terra e a abolição da escravatura, oficializada pela Lei Áurea, ou Lei Imperial número 3.353, sancionada em 13 de maio de 1888, levou quase 2 milhões de adultos ex-escravos a sair das fazendas, deixando o trabalho escravo nas lavouras e buscando trabalho nas cidades como alternativa de sobrevivência, agora vendendo livremente sua força de trabalho. A Lei nº 601, de 1850, também garantiu a propriedade privada das áreas já ocupadas nas cidades, o que, por consequência, limitou os ex-escravos a regiões de morros e manguezais, ocasionando o surgimento de favelas. O fim da escravidão no Brasil representou também o fim do modelo de produção agroexportador plantation. Nota de rodapé 2, modelo de desenvolvimento e organização da produção agropecuária capitalista, no qual grandes propriedades são utilizadas na produção para a exportação. A alternativa encontrada para suprir a mão de obra antes disponível com a força escrava foi a ampla propaganda realizada nos países da Europa para atrair trabalhadores que se encontravam excluídos da sociedade pelo avanço do capitalismo em seus países. Como aponta Stedil, 2011, página 25, com a promessa do Eldorado com terra fértil e barata, a coroa atraiu para o Brasil, no período de 1875 a 1914, mais de 1,6 milhão de camponeses pobres da Europa, distribuídos principalmente na região sul do país e em São Paulo e Rio de Janeiro, para trabalhar nas fazendas de café, dando origem, assim, ao modelo produtivo chamado colonato. Nota de rodapé 3. O regime de produção sob a forma de colonato, assim rotulado por sociólogos, foi o estabelecimento de relações sociais específicas na produção de café entre fazendeiros e os colonos, não se tendo notícia de sua adoção em nenhum outro país. Stedil, 2011, página 25. A crise no sistema produtivo brasileiro segue até após a Primeira Guerra Mundial, provocando grandes mudanças no cenário político-econômico após 1930. Com o desenvolvimento de um modelo econômico nacional desenvolvimentista, fruto da nova elite industrial. Os anos que se seguiram entre 1930 e 1945, período da Era Vargas, ficaram marcados pela subordinação da agricultura à indústria, mesmo mantendo a elite agrária como proprietária das terras.
Com o desenvolvimento da indústria, surge um setor vinculado diretamente à agricultura através das indústrias produtoras de insumos para a agricultura, como ferramentas, máquinas, adubos químicos, venenos, etc. E outro da chamada agroindústria, que foi a implantação da indústria de beneficiamento de produtos agrícolas. Stedil, 2011, página 29. Esse momento da história agrária brasileira marca o início da modernização capitalista do campo, levando grande parte dos camponeses, agricultores familiares, para os centros urbanos. Com o desenvolvimento de um modelo de agricultura tecnificada, emergiu, na década de 1960, no contexto do pensamento econômico e no debate político da questão agrária, a necessidade da reforma agrária. Esse debate, como aponta Delgado, 2005, página 52, surgiu sob 4 linhas intelectuais. A primeira linha intelectual, do Partido Comunista Brasileiro, PCB, voltada ao capitalismo nacional, vinculado ao governo Goulart, tinha como foco o conjunto de reformas de bases. A segunda, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, de orientação socialista, era defendida pelas organizações da esquerda brasileira, tanto no campo como na cidade. O terceiro projeto, dos setores reformistas da Igreja Católica, com um caráter de denúncia e uma busca pela aplicação da doutrina social da Igreja, teve importante papel na luta sindical no meio rural brasileiro. A quarta linha, dos economistas conservadores, que se tornou a opção mais aceita, buscava consolidar e expandir o capitalismo dependente sob a orientação teórica de toda uma geração de economistas da USP, juntamente com Delfim Neto, que propôs um projeto de modernização do campo, consolidando-se no contexto social do golpe militar de 1964 e banindo o debate da reforma agrária do cenário político, aprofundando o projeto econômico conservador. O argumento-chave desse grupo nega a existência de uma questão agrária ao desconsiderar a estrutura fundiária e as relações de trabalho prevalecentes no meio rural como um problema econômico relevante, visto que com essa estrutura agrária teriam sido adequadamente cumpridas as funções da agricultura no desenvolvimento econômico, a saber, a. Liberação de mão de obra a ser utilizada no setor industrial, sem diminuir a quantidade produzida de alimentos. B. Criação de mercado para os produtos da indústria. C. Expansão das exportações. E D. Financiamento de parte da capitalização da economia. Delgado, 2005, página 55. Apontando a importância da agricultura no desenvolvimento econômico brasileiro, principalmente no pós-guerra, as ideias de modernização sem reforma de Delfim Neto excluem do debate a questão agrária. Nesse contexto, a reforma agrária no Brasil deixa de ser um eixo estratégico no desenvolvimento do projeto da sociedade, dando lugar à modernização conservadora da agricultura, que passa a ser hegemônica, estruturando um modelo de produção agroexportador e consolidando o agronegócio. Na metade da década de 1970, surge um novo ciclo de lutas contra a ditadura militar, protagonizada pelos trabalhadores e trabalhadoras do ABC paulista, vinculados às lutas sindicais e organizados através da Central Única dos Trabalhadores. Junto com isso, ressurge a luta pela reforma agrária com o protagonismo de diversos movimentos populares, como a Comissão Pastoral da Terra, CPT, e setores da esquerda partidária, sindical, intelectuais e artísticos. Com o fim do regime militar, o debate da questão agrária é retomado, e na transição para a Constituição de 1988, a propriedade fundiária é legitimada pela função social, ficando definido como competência da União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Brasil, 1988, artigo 184. Apesar da retomada da discussão em torno da questão agrária brasileira, através do novo ordenamento constitucional, as questões políticas serão determinantes nos anos que seguem até os dias atuais, principalmente pelo desenvolvimento de um ciclo econômico neoliberal. O cooperativismo no Brasil. O cooperativismo sempre foi um elemento presente na história brasileira, desde a organização dos povos indígenas diante da expoliação de seu território, do povo negro, que se organizava em quilombos para fugir da escravidão, e também dos imigrantes europeus para garantir sua sobrevivência.
As primeiras organizações formais reconhecidas no Brasil surgiram no final do século XIX e início do século XX, principalmente em duas vertentes, que são as cooperativas de consumo e as agrícolas. Segundo Búrigo, 2010, com o advento da República e da Constituição de 1891, as cooperativas passaram a organizar-se formalmente no país, haja vista que até então o texto constitucional monarquista de 1824 proibia a prática cooperativa. O fim da proibição fez surgir diversas organizações no ramo do consumo, tendo início com a Sociedade Econômica Cooperativa dos Funcionários Públicos de Minas Gerais, em 1889, e posteriormente, durante a última década do século XIX, cooperativas nos mesmos moldes nos estados de Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. No campo, segundo Arns, 2010, página 57, as primeiras cooperativas rurais surgiram no processo de ocupação dos territórios dos 3 estados do sul do país, a partir do processo de colonização por imigrantes europeus e seus descendentes. Também fruto da necessidade de organização para melhorar a qualidade de vida dos camponeses, um dos movimentos precursores da organização cooperativista no Brasil é a Experiência Camponesa, fundada no ano de 1892 em Alfredo Chaves, hoje Veranópolis, e Antônio Prado, Rio Grande do Sul, por Vicente Montegia, sendo denominada Società Cooperativa delle Convenzioni Agricole Industrial. Com a implantação do cooperativismo moderno no Brasil, já na década de 1930, muitas organizações desenvolveram-se em diferentes ramos, como consumo, eletrificação, agropecuário, crédito, etc. Esse processo ocorreu principalmente pela criação da Lei Básica do Cooperativismo, durante o governo de Getúlio Vargas, por meio do Decreto-Lei nº 22.239, de dezembro de 1932. Que marcou o início do envolvimento do Estado com o movimento cooperativista. O interesse do Estado nas cooperativas que se desenvolviam no país estava voltado para a diversificação da produção agrícola, que se encontrava fragilizada pela economia baseada na monocultura cafeeira. Porém, esse envolvimento do Estado com o cooperativismo a partir de 1932 diminuiu a autonomia das instituições cooperativas. Como destaca Arns, 2010, páginas 59 e 60, nesse período foram cancelados estímulos tributários, incentivos fiscais, foram bloqueadas as cooperativas de crédito e foi interditada a criação de novas cooperativas. Foram estabelecidos órgãos normativos especiais, sendo o Banco Central para as cooperativas de crédito, o Banco Nacional da Habitação para as cooperativas habitacionais e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para todos os demais segmentos cooperativos. O controle das cooperativas por parte do Estado durante o regime militar reestruturou o movimento, iniciando pela criação das cooperativas tritícolas na região sul do país, com fortes investimentos na estruturação dessas organizações como um plano de desenvolvimento do campo a partir do que ficou conhecido como Revolução Verde. Nota de rodapé 4. Caracterizada pela introdução em larga escala, a partir da década de 1950, em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, de variedades modernas de alta produtividade, cujo objetivo foi intensificar a oferta de alimentos. Caldart et al., 2012, página 685. A organização do cooperativismo voltado para a produção agrícola e o fomento do latifúndio ganhou força com a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, no ano de 1969, que, segundo Búrigo, 2010, com o apoio do Ministério da Agricultura, contribuiu na criação da Lei nº 5.764, de 71, destinando recursos substanciais para o desenvolvimento de complexos agroindustriais e para cooperativas agrícolas de grande porte. Dessa forma, o cooperativismo tornou-se uma estratégia do Estado para o desenvolvimento da produção agrícola tecnificada, voltada à exportação. Nesse período, as cooperativas desse segmento obtiveram um crescimento exponencial, porém, tornaram-se profundamente dependentes do Estado. Por outro lado, cooperativas populares, que traziam em sua base os princípios do cooperativismo tradicional, foram abruptamente extintas, fundiram-se ou foram incorporadas por cooperativas maiores.
Quando os incentivos através do crédito fácil se tornaram escassos, muitas cooperativas do ramo agrícola entraram em crise e deixaram de existir já no início da década de 1980. A conquista da terra e a organização do MST. A luta pela terra fez surgir importantes movimentos de resistência, que encontraram na ocupação da terra uma forma de transformar o modelo político opressor do latifúndio. Como destaca Fernandes, 2000, página 55, na luta pela terra, acampar é determinar um lugar e um momento transitório para transformar a realidade. Quando os sem terra tomam a decisão de acampar, estão desafiando o modelo político que os exclui da condição de cidadãos. A resistência no acampamento é a façanha, a persistência é o desafio. O marco histórico do MST deve-se com a ocupação das fazendas Macali e Brilhante. Na noite do dia 6 de setembro de 1979, caminhões transportando 110 famílias de camponeses sem terra entraram através da gleba Brilhante e acamparam na gleba Macali. Após exercerem pressão sobre o governo do estado e a organização da primeira experiência de produção e organização do trabalho na área ocupada, os agricultores viram-se fortalecidos para continuar a resistência e a luta pela terra. Foi a partir dessa organização que 170 famílias ocuparam a gleba Brilhante no dia 25 de setembro do mesmo ano. No processo de assentamento da Fazenda Brilhante, muitas famílias remanescentes dessa experiência juntaram-se a um movimento de ocupação que havia iniciado na localidade conhecida como Encruzilhada Natalino, em Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Esse acampamento iniciou quando um colono expulso da reserva indígena de Nonoai assentou seu barraco na Encruzilhada Natalino no dia 8 de dezembro de 1980. Posteriormente, diversas famílias também de Nonoai, assim como famílias remanescentes da ocupação da Gleba Brilhante, juntaram-se a essa ocupação. Segundo Fernandes, 2000, página 55, o acampamento era resultado da consciência construída pelos camponeses de que somente por meio da luta mudariam suas realidades. Em pouco tempo, o acampamento passou de 50 famílias, em abril de 1981, para 600, em junho do mesmo ano, chegando a reunir mais de 3.000 pessoas, que resistiram bravamente às investidas do Estado e dos militares, que aterrorizaram as famílias através das estratégias do Major Sebastião Curió. Nota de rodapé 5. Major Sebastião de Moura, conhecido como Coronel Curió, foi um militar brasileiro, membro do Serviço de Inteligência do Exército e considerado especialista em conflitos rurais. O acampamento chegou a ter 601 famílias. Entretanto, segundo Fernandes, 2000, página 61, 142 famílias desistiram da luta. 252 foram para o Mato Grosso, através dos projetos de colonização do governo federal. No entanto, ainda assim, 207 famílias foram provisoriamente transferidas para uma área chamada Nova Ronda Alta, adquirida por meio de esforços da Igreja Católica e da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em 1982. Posteriormente, 10 famílias permaneceram nessa área e as demais foram assentadas no município de Ronda Alta. A organização camponesa também aflorou no estado de Santa Catarina, onde em maio de 1980, um grupo de famílias, através de informações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, soube que uma terra seria desapropriada no município de Campo Herê. Após o decreto de desapropriação, 5 trabalhadores de uma mesma família ocuparam uma área de latifúndio. 2 semanas depois, foram informados de que entraram na fazenda errada. Fernandes, 2000, página 64. A terra que os camponeses haviam ocupado por engano era a fazenda Burro Branco. Porém, vendo o latifúndio improdutivo, decidiram permanecer na terra, motivando assim o enfrentamento com as forças militares e com jagunços da fazenda. Aos poucos, mais famílias juntaram-se ao acampamento, chegando a 350. A resistência dos camponeses, com apoio da Comissão Pastoral da Terra, CPT, e através do bispo da Diocese de Chapecó, Dom José Gomes, bem como da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, levou o governo a desapropriar a fazenda em 12 de novembro de 1980. A ocupação da fazenda Burro Branco marcou a primeira ocupação de terra no oeste catarinense e inaugurou a luta que marcou a gênese do MST em Santa Catarina. Fernandes, 2000, página 64.
A luta pela terra em Ronda Alta, Rio Grande do Sul e Campo Herê, Santa Catarina, foi o processo de gestação do MST. A organização e a resistência permaneceram através da formação e da criação de núcleos nas comunidades eclesiais de base. A mobilização e a resistência camponesa resultaram na realização do primeiro Encontro Nacional do Sem Terra, no município de Cascavel, Paraná, em janeiro de 1984, quando nasceu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, movimento que vai protagonizar a luta pela reforma agrária nas diversas regiões do país. Nota de rodapé 6. O encontro foi realizado nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 1984, no Seminário Diocesano, tendo presentes trabalhadores rurais de 12 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Pará, Goiás, Rondônia, Acre e Roraima. Com a formação do MST, a luta pela terra ganhou força e organização no Brasil. As diversas ocupações de terra, de prédios públicos, praças e ruas tornaram-se a forma de denunciar e reivindicar a desapropriação de áreas rurais improdutivas para as famílias acampadas. Com essa metodologia de mobilização e pressão popular, muitas famílias conquistaram o direito à terra. Já nos primeiros meses de 1985, com a intensificação dos trabalhos de base, os camponeses mapearam áreas para ocupação no oeste catarinense. No dia 25 de maio do mesmo ano, o MST organizou uma grande ocupação na região, chamada de Operações Integradas de Ocupações Simultâneas, realizada nos municípios de Abelardo Luz, na Fazenda Papuá e em São Miguel do Oeste. Nessa data, a Igreja Católica celebra a Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio, que costuma atrair grande quantidade de pessoas. Ao se organizarem, os sem terra aproveitaram a mobilização religiosa para ocupar discretamente as áreas pretendidas. Na semana seguinte, ao dia 25 de maio, mais 5 áreas foram ocupadas na região de São Miguel do Oeste. Ônguero, Argenta, Rocha, 2015, página 17. As áreas ocupadas no dia 25 foram desapropriadas ainda no mês de outubro de 1985, formando os assentamentos Três Passos, localizado no município de Paraíso, o assentamento 25 de Maio, no município de Barra Bonita, e o assentamento 26 de Outubro, no município de São Miguel do Oeste. Estas primeiras conquistas das famílias sem terra motivaram a realização de outras ocupações de terra, fortalecendo o movimento em todo o país. Em 35 anos de luta pela terra, no estado de Santa Catarina, foram assentadas mais de 5.175 famílias, em um total de 161 assentamentos, presentes em 57 municípios catarinenses. A luta pela reforma agrária, em sua totalidade, é um processo que não compreende apenas distribuir terra. Como destaca Cristofoli, 2012, página 169, fazer reforma agrária nessas condições implica, antes de tudo, vontade política para direcionar os recursos financeiros e institucionais necessários. A organização de assentamentos pressupõe abertura de estradas, ligação de rede elétrica, construção de casas, galpões e agroindústrias e a instalação de escolas, postos de saúde, centros comunitários, entre outros aspectos. Além disso, na conquista da terra, as famílias em assentamento precisavam organizar a produção para a subsistência e, posteriormente, de forma coletiva, organizar a produção do excedente. A definição da cultura produtiva no início dos assentamentos em cada região do estado foi articulada juntamente com o INCRA, órgãos de assistência técnica e as famílias assentadas. Com essas reuniões para pensar a produção nos 41 assentamentos existentes na região oeste de Santa Catarina, predominou a produção de grãos, erva-mate, a apicultura, a produção de hortaliças e a criação de animais, principalmente gado para a produção de leite. A organização das linhas de produção nos assentamentos de reforma agrária no estado de Santa Catarina foram e continuam sendo elementos definitivos para a constituição das associações e cooperativas. Segundo Sebastião Villanova, 2020, no início houve muitas reuniões para discutir as formas de organizar o trabalho nos assentamentos, buscando definir se seriam realizados em grupos, associações ou em cooperativas. Sendo assim, houve total autonomia para as famílias escolherem qual a melhor forma de organização do trabalho, sendo fundadas diversas associações, grupos coletivos,
CPAs e cooperativas. Nota de rodapé 7. As cooperativas de produção agropecuária, CPAs, foram implementadas pelo MST como experiência de cooperação a partir do ano de 1989 e se estabeleceram como uma importante forma de organização da produção. As CPAs não são diferenciadas em sua essência nem em sua constituição, mas sim pela sua personalidade jurídica, estabelecida pela legislação cooperativista brasileira. Ainda assim, muitas famílias optaram por trabalhar individualmente. Desse modo, houve várias formas de organização da produção. Informação verbal. Nota de rodapé 8. Informação fornecida pelo presidente da Cooperoeste, Sebastião Villanova, em 27 de 8 de 2020. O cooperativismo no Oeste Catarinense. O desenvolvimento social e econômico do Oeste Catarinense ocorre sobre a estrutura da agricultura familiar. Segundo o Bavaresco, 2003, os colonos imigrantes do Rio Grande do Sul, em sua grande maioria alemães e italianos, chegavam às novas terras a partir da organização de empresas colonizadoras privadas. Atraídos pela promessa de terras férteis, traziam ampla experiência com a agricultura. Desde o início do século XX, o oeste de Santa Catarina viveu um processo de colonização que ao longo do tempo foi se modificando à medida que abandonava a agricultura de subsistência, característica do início da colonização na região. O modelo de agricultura que teve início com a colonização dessa região prosperou por 3 décadas, sofrendo profundas transformações, principalmente a partir da articulação da agricultura familiar com a indústria frigorífica. A junção do capital acumulado dos comerciantes com a venda de suínos e a renda dos pequenos produtores agrícolas fez surgir, segundo Coraza, 2016, os primeiros frigoríficos da região, desenvolvendo a suinocultura como forma de produção e proporcionando autonomia financeira às famílias dos agricultores. Porém, aos poucos, com o desenvolvimento dos próprios frigoríficos, tanto comerciantes como agricultores vão se tornando figuras secundárias, até desaparecer completamente na estruturação do complexo frigorífico e agroindustrial. Coraza, 2016, página 99. À medida que os complexos agroindustriais se desenvolviam, os agricultores familiares eram excluídos dos frigoríficos, atuando apenas como mão de obra no circuito agroindustrial. Além da profunda transformação nos modelos de agricultura causados pela estruturação do circuito das agroindústrias, o modo como a agricultura era praticada sofreu transformações significativas, principalmente com a tecnificação da produção. Segundo Poli, 2006, a agricultura entrou em crise no final da década de 1970, com o processo de modernização do campo através da incorporação de tecnologias agrícolas como fertilizantes, agrotóxicos e o uso de máquinas e equipamentos que visavam o aumento da produção frente à demanda crescente. Diante das transformações irreversíveis na agricultura da região, muitos abandonaram o campo e passaram a trabalhar integralmente nos frigoríficos, que já estavam presentes em diversas cidades da região. Outra parcela dos agricultores permaneceu e integrou-se à cadeia produtiva de suínos e aves. Com isso, uma parcela dos agricultores optou pela reação política, combatendo as novas investidas do capital industrial a partir da organização de movimentos sociais de contestação, reivindicando melhores condições de vida e de trabalho na agricultura. Poli, 2006, página 5. Algumas dessas organizações resultaram em iniciativas com bases na cooperação e na solidariedade, como forma de resistir à inserção brutal do capitalismo na agricultura. A estratégia de industrialização do campo e da formação de grandes agroindústrias reestruturou o modo de produção no oeste catarinense, e segundo Siqueira, 2014, isso levou à formação do movimento cooperativista na região, que se desenvolveu inicialmente no meio rural, a partir de experiências de pequenos agricultores, que viram na solidariedade e na cooperação uma estratégia para garantir a sobrevivência no campo. Como destaca Prim, 1996, o movimento de cooperação agrícola nasce conjuntamente com outros movimentos sociais rurais para lutar contra a exclusão desses trabalhadores. Esses movimentos ligados ao campo, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, a Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense, APACO,
o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, CEPAGRO, entre outros, foram grandes ferramentas de fomento da organização baseada na cooperação no Oeste Catarinense, principalmente a partir dos anos 1980. A organização do cooperativismo nos assentamentos, o caso da Cooperoeste. A luta pela terra é em sua gênese uma experiência de cooperação, mas a cooperação agrícola começa quando são conquistadas as primeiras áreas, vindo com essas o desafio de viabilizar a produção. Com Crabb, 1998, página 28. A proposta de organizar associações e cooperativas nos assentamentos surgiu da necessidade das famílias assentadas, que através de reuniões e formações realizadas pelo movimento, compreenderam a importância da conquista da terra e da organização da produção para não reproduzir o modelo de agricultura individualista proposto pelo agronegócio. Segundo Francisco Dalquiavon, 2020, a organização da produção e a cooperação nos assentamentos de Santa Catarina tiveram basicamente 3 elementos importantes que podemos mencionar como fatores decisivos. O primeiro refere-se ao fato de grande parte das famílias assentadas serem descendentes de europeus e que carregam em sua cultura a organização cooperativista, haja vista que esse modo de organização já existia naquele continente. Dessa forma, muitos assentados e seus familiares já participavam de cooperativas em suas localidades de origem e levam para os assentamentos essa disposição de formar cooperativas. Também é importante destacar que os assentados de origem africana tinham como referência cultural a comunidade. Por sua vez, os descendentes de povos indígenas possuíam a tribo como referência de organização comunitária. Dessa forma, todos nós herdamos, de uma forma ou outra, a cultura da cooperação. O segundo fator importante a se considerar é a necessidade de cooperar, que se expressou de forma muito clara na organização da ocupação do latifúndio e, posteriormente, no processo produtivo dentro dos assentamentos. E o terceiro elemento importante para compreendermos a organização da produção dos assentamentos é a própria orientação política do MST, que desde seu início teve em sua organização a cooperação como fator fundamental para dar vida aos assentamentos e ir construindo uma sociedade com bases solidárias e na ajuda mútua, superando os vícios do capitalismo e do individualismo. Informação verbal. Nota de rodapé 9. Informação fornecida pelo membro da CONCRAB e vice-presidente da Unicopas, Francisco Dalquiavon, em 27/8/2020. Diante disso, percebe-se que o movimento cooperativista é central para o desenvolvimento dos assentamentos, assim como para a luta pela terra, indo além de um elemento organizativo econômico. Dessa forma, o cooperativismo no MST é uma ferramenta estratégica de luta, que permite a resistência dos assentados no campo. Os assentamentos devem buscar uma cooperação que traga desenvolvimento econômico e social, desenvolvendo valores humanistas e socialistas. A cooperação que buscamos deve estar vinculada a um projeto estratégico que vise a mudança da sociedade. Concrab, 1998, página 22. A organização de cooperativas rendeu importantes frutos nos assentamentos do Oeste Catarinense. Durante a década de 1980, o processo de modernização do campo e a criação de agroindústrias excluíram os camponeses que não possuíam recursos para ingressar nesse modelo produtivo. Como alternativa, as 130 famílias assentadas no dia 26 de outubro de 1985, no extremo oeste do estado, após análise da cadeia produtiva da região, foram inserindo-se na produção de leite, sendo essa uma atividade que possuía grande adesão e adaptação às propriedades dos camponeses assentados, absorvendo grande parte da mão de obra disponível. Contudo, comercializar a produção leiteira para as agroindústrias da região não apresentava um rendimento significativo e justo pela produção. Além disso, os preços pagos pelo litro de leite, que era de 10 centavos, eram incompatíveis com o preço cobrado do consumidor final. Frente a isso, o MST iniciou uma discussão no assentamento buscando encontrar uma alternativa que gerasse renda justa às famílias. Desse processo de debate surgiu a organização que contemplava os assentamentos de São Miguel do Oeste, Anchieta e São José do Cedro. Com isso, como destaca Fernandes, 2013, página 72,
A produção passou a ser concentrada na Associação 25 de Maio, por já haver uma pequena estrutura localizada em um dos assentamentos de São Miguel do Oeste, e assim surge uma pequena indústria de beneficiamento de leite e produção de queijo para vender no mercado local e concorrer com as indústrias que já atuavam no mesmo segmento. A estrutura que abrigava a associação necessitava de ampliação e investimentos, o que exigiu outro enfrentamento por parte dos agricultores e do movimento. Assim como muitos camponeses poceiros e arrendatários da região, os agricultores assentados encontravam dificuldade na obtenção de crédito, muito pela discriminação realizada pelas instituições financeiras, assim como pela falta de garantias para o empréstimo. Contudo, em 1º de abril de 1996, foi fundada a indústria de leite tipo C dos produtos Terra Viva do estado de Santa Catarina, chamada Associação dos Agricultores 25 de Maio, localizada no assentamento de Barra Bonita, industrializando 300 litros de leite por dia. A Cooperativa Regional de Comercialização do Extremo Oeste, Cooperoeste, foi fundada em 20 de julho de 1996 e no ano de 1998 a organização iniciou a construção da estrutura que hoje abriga a agroindústria da Cooperoeste no município de São Miguel do Oeste. A nova estrutura, além de ser mais ampla, melhorou o escoamento do produto e permitiu que a cooperativa se desenvolvesse ainda mais. A organização de uma cooperativa que permitisse a autonomia dos assentamentos a partir da industrialização de sua produção foi definitiva para o melhoramento da qualidade de vida dos assentados. Hoje, a Cooperoeste possui a capacidade para industrializar 500 mil litros de leite UHT por dia, além da capacidade para industrializar 100 mil unidades de achocolatado de 200 ml e 100 mil unidades de 200 ml de creme de leite por dia. Atualmente, a cooperativa opera com sua capacidade máxima de produção, disponibilizando aos milhares de consumidores de diversas regiões do país produtos vinculados a duas marcas principais, a saber, Terra Viva e Amanhecer, que possuem boa aceitação dos consumidores em seus mais de 1.800 pontos de comercialização. Durante os 24 anos de experiência da Cooperoeste, foram muitos os aprendizados. O cooperativismo como forma de organização dos assentamentos no oeste catarinense tornou-se um importante instrumento para a conquista da dignidade dos sem-terra e dos trabalhadores do campo frente ao sistema capitalista. Os assentados sabiam produzir, porém, a exploração do capitalismo e a exclusão dos camponeses fizeram surgir a necessidade de industrializar a produção e comercializar. Essa etapa foi mais difícil e desafiante, pois exigiu que se buscasse conhecimento em diversas áreas da organização, além de exigir organização para contrapor-se aos setores poderosos da agroindústria leiteira, organizados no estado e na região sul do Brasil. Hoje, inúmeros desafios são colocados à organização da Cooperoeste, a começar pela manutenção da identidade de cooperativa dos agricultores familiares e assentados da reforma agrária, elemento que está presente na identidade da cooperativa. A marca Terra Viva, já difundida em diversas regiões do Brasil, precisa comunicar aos consumidores esse compromisso da cooperativa com a transformação social. Segundo Sebastião Villanova, 2020, ainda é necessário realizar um processo de comunicação mais abrangente para que os produtos da cooperativa cheguem a mais mesas no país. A aceitação dos produtos Terra Viva é muito boa, porém é necessário realizar uma divulgação ainda maior, com uma estratégia melhor elaborada para chegar até os consumidores. Informação verbal. Nota de rodapé 10. Informação fornecida pelo presidente da Cooperoeste, Sebastião Villanova, em 27 de 8 de 2020. Sebastião Villanova, 2020, presidente da Cooperoeste, também destaca o desafio de buscar mais associados e ampliar a base social na agricultura familiar e camponesa, expandindo a cooperativa. Frente a esse desafio, a Cooperoeste tem criado filiais e indústrias de ração para melhorar o processo produtivo, além da construção de um espaço de comercialização de produtos da cooperativa em São Miguel do Oeste, com o intuito de fornecer aos cooperados e cooperadas melhores preços na compra e venda. Essa estratégia tem por objetivo a expansão territorial da Cooperoeste e também a criação de um ciclo de economia que se interliga com a vida dos associados.
Esse passo é fundamental para fortalecer e consolidar uma cooperativa que atenda a todas as demandas dos agricultores e camponeses associados. Informação verbal. Nota de rodapé 11. Informação fornecida pelo presidente da Cooperoeste, Sebastião Villanova, em 27 de 8 de 2020. Outro desafio que se impõe ao cooperativismo como um todo, e não é diferente para a Cooperoeste, refere-se à necessidade de revisão da legislação para as cooperativas. Tal ponderação é feita por Francisco Dalquiavon, 2020, ao argumentar que a Lei Cooperativa 5.764, de 16 de dezembro de 1971, foi promulgada ainda durante o regime militar e até hoje não se conseguiu, no Parlamento, aprovar uma legislação moderna que atenda às necessidades do conjunto de organizações cooperativistas. Atualmente, há no Parlamento o PL 519 de 2015, que está parado na Comissão de Trabalho já faz 4 anos. A Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, articula uma grande parte dos deputados e senadores ligados ao agronegócio e não tem interesse nesse projeto de lei. Haja vista que essa organização também é fruto de uma estratégia de organização das cooperativas, que surgiu com o golpe de 1964, e sendo assim, se sente contemplada com a Lei Cooperativa publicada durante a ditadura militar. Informação verbal. Nota de rodapé 12. Informação fornecida pelo membro da CONCRAB e vice-presidente da Unicopas, Francisco Dalquiavon, em 27 de 8 de 2020. Todavia, apesar dos desafios, a Cooperoeste consolidou-se como uma importante ferramenta de mobilização e de transformação no oeste catarinense, fruto da reforma agrária e que, através de sua atuação, tem melhorado a qualidade de vida dos camponeses sem terra e agricultores familiares associados, que diariamente produzem alimentos que chegam na mesa de milhares de famílias brasileiras. Nesse sentido, a organização de cooperativas nos assentamentos é um importante passo na proposição de uma alternativa de desenvolvimento fundada na cooperação solidária para reduzir a desigualdade no campo.